A gente, moçada, tem lá algumas adaptações que os animais têm de acordo com o ambiente onde eles vivem, exatamente para poder regular esse lance da temperatura, especialmente em relação ao lance da pele, nesse caso. Daí, existem duas regrinhas que a gente escreve para vocês, que ajudam exatamente a entender como as coisas funcionam, a relação do tamanho da pele, né, com a quantidade de vasos sanguíneos na pele e o ambiente onde você vive. A gente tem, moçada, uma regra chamada de regra de Allen, aqui nesse caso. A regra de Allen, claro que o nome da regra é o de menos, é o menos importante. Ela diz para você que animais que são de clima frio, ora, moçada, me ajuda a pensar. Se o cara vive num clima frio, ele quer perder calor ou ele quer segurar calor no corpo dele? Ora, o clima já está frio. A tendência natural dele já é perder calor. Se ele perder mais calor ainda, o corpo dele esfria e ele se lasca. Então ele não quer perder calor, ele quer segurar calor. Se ele quer segurar calor no corpo dele, será que ele tem que ter mais vasos sanguíneos na pele ou menos vasos sanguíneos na pele? Ora, toda vez que o sangue passa pela pele, pede calor para o meio. Se você está num clima frio, você não quer perder calor, então você quer ter menos vasos sanguíneos. Animais de clima frio, eles apresentam apêndices menores. Quando a gente fala, moçada, em apêndices menores, estou falando de orelha, estou falando, moçada, de focinho, estou falando de patas. Qual é o objetivo de, nesse caso, você ter orelha pequena, focinho pequena, pato pequeno? Porque nesse caso, com apêndices menores, você vai ter menos pele nesses apêndices. Com menos pele, você vai ter menos vasos sanguíneos. E com menos vasos sanguíneos, automaticamente você vai ter uma menor perda de calor. Então, nesse caso, você vai ter uma perda de calor menor, e é o que me interessa, né? Se ele está num clima frio, ele quer evitar a perda de calor. Então, nesse caso, orelha pequena, focinho pequena, pata pequena, menos pele nessas áreas, menos vasos sanguíneos na pele automaticamente. Com menos vasos sanguíneos na pele, automaticamente menor perda de calor. Esse é o objetivo. Daí, se o cara vai lá e coloca para você o lance da regra de Allen, pelo amor de Deus, só vale para criaturas relacionadas, né? Não adianta querer você comparar um elefante com urso. Não, mas você comparar urso com urso faz sentido. Era uma vez o urso polar, que vive lá no Polo Norte, e o urso negro, que vive em regiões temperadas. Então isso aqui, região polar, região temperada. Nesse caso, moçada, mais frio, região temperada, tudo bem, menos frio, né? Vou colocar aqui mais quente. Ora, quem você espera que tenha orelha menor? Quem vai ter orelha menor? Será que vai ser o urso polar ou o urso negro? Ora, nesse caso lá, gente, o que é de clima frio deve ter orelha menor, para ter menos pele, menos vasos sanguíneos na orelha e perder menos calor. Então, urso polar é o urso que tem a menor das orelhas. O urso preto, ele já vai ter uma orelha maior aqui na jogada. Pronto, eu posso colocar isso de outro jeito, né? Você pega, por exemplo, moçada lá, raposa, né? Você tem lá a raposa polar. E você tem, gente, um tipo de raposa chamada de raposa do deserto. Também conhecida com o nome lá de feneco. Claro, né, gente? Ninguém tem que saber esse nome de cor. Tô só ilustrando. Mas, moçada, quem é que você espera que tem orelha menor? Ora, gente, no caso lá da raposa polar de clima frio, ela tem orelhinha pequenininha para evitar a perda de calor. Mas, moçada, você tem lá que a raposa do deserto, que vive em climas, nesse caso não temperados, né? No clima lá, mais ou menos subtropical. De qualquer maneira, você vai ter que é mais quente, então a orelha dele vai ter que ser maior. Chamamos isso aí pelo nome de regra de Allen, né? Regra de Allen. Então, quem é de clima frio
criaturas semelhantes apresentam lá apêndices menores aqui na jogada. Tem até uma história interessante que a gente conta sobre isso aqui, que alguns animais podem regular, né, o corpo deles de acordo com a época do ano. É o caso, por exemplo, moçada, do que acontece com alce. Alce, né, gente? É uma espécie de veado, né, que tem um chifre bem grandão lá e tal, que vive lá, gente, na Europa, vive lá na Ásia. E no caso lá do alce, o chifre dele, ele é basicamente constituído de ossos revestidos de pele. Chifrezão. E o osso, moçada, do alce, ele é sazonal. Ele aparece, né, em algumas épocas do ano. O osso, nesse caso que eu quis dizer, o chifre dele é sazonal. Aparece somente em algumas épocas do ano. Nesse caso, o que é que acontece? Quando você está lá em épocas de frio, ora, em épocas de frio, é interessante que você diminua a perda de calor. Para diminuir a perda de calor, eu quero menos vasos na pele, eu quero menos pele. E nesse caso, moçada, simplesmente ele vai lá e perde o chifre. Ele perde, moçada, o chifre, exatamente, ao perder o chifre, que é osso coberto de pele, automaticamente diminui a quantidade de pele, diminui a quantidade de vasos sanguíneos, diminui a perda de calor. Tem problema não, né, moçada? Quando vier as épocas mais quentes, o chifre dele vai lá e cresce de novo. Então o chifre do cara, ele vai lá mudar de acordo com a época do ano. No caso, gente, das épocas quentes, ele vai lá e volta o chifre dele. Sempre maior do que o chifre do ano anterior. Eu lembro que o chifre, ele também tem um papel de atração sexual, né? Estava comentando lá num vídeo passado, né, que o chifre é utilizado nos combates pelas fêmeas, né? Os machos brigando entre si pelas fêmeas. Um chifre grandão torna o macho mais atrativo para a fêmea. Mas nesse caso, em época quente, volta o chifre, tanto para o lance da reprodução, do acasalamento, para ele de repente ficar atrativo para a fêmea, para ele poder brigar com os outros machos pela fêmea. Por quê? No que o chifre volta, aumenta a quantidade de pele sobre o osso, com mais pele, mais vasos sanguíneos, e nesse caso, uma perda de calor que vai ser maior. O que é interessante, se a época, nesse caso, ela vai ser quente. Essa aí é a regra de Allen. Você tem, moçada, uma regra relacionada, que ela é a regra de Bergman. Sendo, moçadinha, que a regra de Bergman, nesse caso, ela afirma que animais de clima frio, lembrando que você está num clima frio, quer dizer que você quer perder menos calor. Gente, esses caras apresentam corpos maiores aqui nesse caso. Alguém vai lá e reclama comigo. Peraí, Landinho, não faz sentido. Porque se ele é de clima frio, ele quer perder menos calor. Então ele quer ter menos pele, menos vasos sanguíneos para perder menos calor. Se ele tem um corpo maior, ele não vai ter mais pele? Nesse caso ele não vai ter lá maior tendência a perder calor porque vai ter mais vasos sanguíneos? Cuidado com a besteira, tá? Que quando eu falo, por exemplo, para vocês, em relação a um apêndice, orelha, ela é uma estrutura, bem dizer, bidimensional. Orelha, né, moçada? Ela tem altura, largura, mas não tem espessura. A espessura da orelha é muito fininha. Então a espessura da orelha pode ser desprezada. E como a espessura da orelha pode ser desprezada, o volume da orelha pode ser desprezado. Então essas estruturas aqui, orelha, focinho, pata, são estruturas que basicamente são bidimensionais, que na orelha. A orelha tem altura e largura, mas não tem espessura. E pata, que pata, bem dizer, só tem comprimento, né? Ou seja, o volume desses caras é desprezível. Mas no corpo, gente, o corpo, ele tem um volume significativo. E daí que corpos grandes apresentam, moçada, uma menor relação superfície-volume corporal. Quem não lembra disso aqui, vai voltar lá nas aulas de citologia para dar uma olhada numa ideia chamada de lei de Spencer.
Que a lei de Spencer, eu comentando certa vez, que é uma lei da matemática aplicada à citologia. Ela diz que quanto maior a célula, você vai ter uma menor relação superfície e volume. Se alguém não lembra disso aqui, por que é desse jeito? A explicação, por que células maiores têm uma menor relação superfície e volume, vai dar uma olhada lá, na aula de Introdução à Citologia. Introdução à Citologia. Quando a gente foi lá falar sobre a lei de Spencer. Sendo, moçada, que a lei de Spencer, como é uma lei matemática, a gente explica lá a matemática da lei de Spencer nessa aula, ela não vale só para uma célula, ela vale para o corpo inteiro. O que quer dizer que nesse caso, que se o corpo é grande, que nem a célula grande tem relação superfície e volume menor, um corpo grande tem menor relação superfície e volume. Uma menor relação superfície e volume implica automaticamente em uma menor superfície relativa de pele. Uma menor superfície proporcional de pele. Uma vez que você tem uma menor superfície relativa de pele, você apresenta proporcionalmente menos pele, proporcionalmente menos vasos sanguíneos, e você, com proporcionalmente menos vasos sanguíneos, automaticamente, isso, claro, na pele, automaticamente você vai ter uma menor perda de calor. Essa, moçada, é outra regra que ela é bem interessante de você analisar. A diferença entre a regra de Allen e a regra de Bergman é que, gente, a regra de Allen, ela vale para apêndices. Ô Landim, o que é mesmo apêndice? Apêndices são estruturas que se projetam para fora do corpo. Estruturas que se projetam para fora do corpo. Orelha, focinho, patas, como eu estava descrevendo, e essas estruturas, elas apresentam um volume desprezível. Um volume, moçada, que eu posso ignorar. Como eu disse, orelha, ela tem largura e tem comprimento, mas ela não tem espessura. Então, volume, eu ignoro. Pata só tem comprimento. Basicamente, não tem largura nem espessura. Então, nesse caso, eu ignoro o volume. Então, nesse caso lá, esses caras apresentam volume desprezível, então, apenas a superfície vai ser levada em consideração. Moral da história. No que apenas a superfície é considerada, automaticamente os animais de clima frio devem apresentar apêndices pequenos. Exatamente apêndices pequenos para ter menos pele, menos vasos sanguíneos e, com isso, apresentar uma menor perda de calor. Mas, gente, a regra de Bergman, ela, gente, não vai estar valendo para apêndices, vai estar valendo para o corpo. E no caso do corpo, ele tem um volume claro que é significativo. O que quer dizer que nesse caso eu não vou pensar somente na superfície. Eu tenho que pensar na superfície e no volume. Então você vai ter que considerar não apenas a superfície, você vai ter que considerar a relação entre superfície e volume, e por isso que nesse caso, animais de clima frio devem apresentar corpos grandes. Eles devem apresentar corpos grandes exatamente porque, voltando para o que eu estava discutindo, uma vez que eles apresentam corpos grandes, eles vão ter menor relação superfície-volume, uma menor superfície relativa de pele, proporcionalmente eles vão ter menos vasos na pele e automaticamente eles vão ter uma menor perda de calor. Daí, a gente continua filosofando com vocês. Era uma vez, moçada, alguns animais semelhantes para a gente poder chegar e comparar. Era uma vez urso polar de um ambiente mais frio e um urso negro de um ambiente mais quente. Apesar do urso polar ser o urso que tem a menor orelha, ele, moçada, é o urso que tem
o maior corpo. O maior dos tipos de urso que existe é o urso polar. Um corpo grande, um corpo maior, implica um corpo grande, implica em você ter uma menor relação superfície e volume, então você perde menos calor para o meio. Por outro lado, o urso negro, ele pode até ter uma orelha maior, mas o corpo dele é menor. Um corpo menor vai apresentar maior relação superfície e volume e automaticamente ele vai ter uma maior facilidade de perder calor. Estava comentando que a raposa polar é a raposa que tem a menor orelha. Apesar dela ser a raposa que tem a menor orelha, ela é a raposa que tem o maior tamanho de corpo. Então a raposa que tem o maior tamanho de corpo, enquanto que a raposa do deserto, ela tem o orelhão, mas, moçada, é o menor tipo de raposa que você tem. Raposa polar tem 1,5 m de comprimento, grandona. Raposa do deserto, ela tem os seus 30 centímetros. Ela é bem menor. Raposa polar grandona, corpo maior, corpo grande, menor relação superfície e volume, menor superfície relativa de pele, proporcionalmente menos vasos na pele, perde menos calor no ambiente frio, isso é importante. Por outro lado, raposa do deserto pequenininha trabalha a brincadeira exatamente do modo contrário. Então, regra de Allen A dos apêndices, exatamente como eles têm volume desprezível, eu considero somente a superfície. Clima frio, apêndices pequenos. E a regra de Bergman é o corpo inteiro. Nesse caso lá, o corpo tem um volume significativo, considera relação superfície-volume. Animais de clima frio, eles devem ter corpos grandes aqui na brincadeira. Lembrando que o contrário também será verdadeiro aqui nesse caso.